Inima Produções apresenta Podcast Diversão. Aqui nós falamos sobre diversidade e inclusão. A apresentação de David Miranda e Rodolfo Ferrin, com convidados incríveis. Vamos lá, gente, vamos chegando, sejam bem-vindos a mais um episódio do Projeto Diversão, da Inima Produções, e a nossa convidada é a Carol. Que Carol? A Carol Pacheco. Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Boa noite, Rodolfo. Boa noite, David. Boa noite, Bia Intérprete. É um prazer estar aqui com vocês e obrigada pelo convite. Legal. Obrigado também pela presença, David, a Bia sempre com a gente aqui também. Mas vamos começar se autodescrevendo. Vou me autodescrever para as pessoas que estão nos ouvindo e por algum motivo não estão nos vendo. Eu sou um homem branco, cabelo baixinho, calvo, estou usando um óculos com armação fininha, uma camiseta branca da Inima Produções, um tecido bem gostoso, está quente. Também estou na sala da minha casa, o fundo é branco, onde tem alguns pequenos vasinhos e um quadro atrás de mim. E também, que me faz companhia, olha só, essa caneca aqui personalizada do Projeto Diversão, e estou sentado nela. Nela quem? Na minha grande amiga, que me leva para todo lado, é a minha cadeira de rodas. Muito bem. Então, vou aproveitar e me descrever também. Eu sou um homem branco, né, com 41 anos, o cabelo curto, castanho, uma barba um pouco cerrada, sofrida, né, uma camiseta preta com alguns detalhes, que é um homem tocando violão, que não dá para ver direito, mas aqui tem o violão dele. Atrás de mim um fundo branco, uma parede branca, né? E vou descrever também a Bia, nossa intérprete de Libras, que estará com a gente o tempo inteiro, né? A Bia é uma mulher preta, com cabelos crespos, está usando uma blusa preta, né? Um batom vermelho, e ela está ao fundo, né, com uma parede branca e está sentada, né? Eu também estou sentado e queria aproveitar e descrever a nossa disposição, né? Estamos gravando cada um no seu ambiente, então teremos 4 janelas diferentes, cada janela está uma pessoa, o Rodolfo está na sua casa, a Carol na casa dela, a Bia na casa dela, e eu na minha casa, então essa disposição de ambientes diferentes dentro das janelas de cada um. E aí convido a Carol também para se descrever para a galera que está nos ouvindo. Vamos lá, então, tá bom, vamos lá. Eu sou a Carol, tenho 36 anos, sou uma mulher de pele branca, tenho os cabelos castanhos compridos que estão presos meio rabo de coque, e uso uma camiseta cor de vinho, e estou na sala de casa, tem alguns livros, umas plantas, e um tecido meio psicodélico atrás de mim. E é isso. 36, você falou, Carol? 36. Um carinha de 22. Com um jeitinho. Eu pensei que era isso mesmo, viu? 20, falei, Carol novinha. Não, já com uma bagagem grande. Sou de 86. Legal. Gente, lembrando também que você pode se inscrever no canal da Inima no YouTube e também acompanhar o podcast nas plataformas Deezer e também Spotify. Não é isso, David? Exatamente. A gente já tem 3 episódios que já estão no ar, para quem está acompanhando a gente aqui pela primeira vez, que vocês podem acompanhar também, né? E é sempre bom quem está nos vendo, nos assistindo pelo YouTube, e se inscrever, né, no canal para ajudar, para dar uma força, para ampliar a informação, assim como no Deezer e no Spotify. Você também pode favoritar lá para sempre que tiver episódio novo, acompanhar a gente. Maravilha. Vamos falar da Carol, então? Vamos falar da Carol. Quem é a Carol? Quem é a Carol? A Carol Pacheco, ela é produtora de eventos e consultora de inclusão e acessibilidade. Após adquirir uma deficiência física em um acidente,
ela passou a entender as diversas barreiras que pessoas fora da corponormatividade enfrentam no dia a dia e percebeu que poderia levar esse aprendizado para o seu trabalho. Participou da organização e produção de diversos eventos e projetos, como o Marcenaria, do Instituto Tomiotaki, que visa a inclusão social de jovens em vulnerabilidade. Também prestou consultoria para o Prêmio Cidadania em respeito à diversidade LGBT+. Fez parte da equipe de acessibilidade e produção do show Acesso, da cantora e compositora Amanda Beats, para o Natura Musical, e produziu uma ação para pessoas surdas e com deficiência auditiva para a Meta, na Sala São Paulo. Passou por algumas agências, onde organizou eventos esportivos e atualmente desenvolve projetos com a consultoria 7.1 Acessibilidade Criativa. Carol, fala também para a gente agora as passagens pelas agências aí que você fez parte. Conta para a gente um pouquinho também, vai iniciando esse bate-papo. Conto, claro. Esse foi o meu currículo, que quem quiser pode ver no meu LinkedIn, que está lá também. Mas, fora isso, eu sou Carol Pacheco, eu nasci em Campinas, mas moro em São Paulo desde os meus 18 anos. Dei uma rodadinha aí de viagem por alguns lugares, morei em alguns estados, algumas cidades fora daqui, e sempre fui produtora de eventos, assim, sabe? Acho que desde os meus 15 anos, quando eu fazia festa em casa, eu já tinha isso, assim, sabe? De querer trabalhar com eventos. E nunca pensei na pessoa com deficiência. Tá aí um ponto, sabe? Sempre fui de eventos, sempre produzi, sempre tive grandes produções, e nunca pensei em pessoa com deficiência. Até que alguns anos antes do meu acidente, eu fui fazer um evento em Interlagos, e eu nunca esqueço que o bombeiro olhou para minha cara e falou assim: tem acessibilidade? Aí eu, que isso? Aí ele, se você não tiver esse camarote acessível, você não vai abrir amanhã. Ou seja, um dia antes ele me falou que eu não ia abrir no dia seguinte se eu não tivesse acessibilidade. Aí eu corri em outro bombeiro da equipe e pedi ajuda, conseguimos fazer, abriu o camarote, e a gente recebeu pessoas com deficiência, que eu converso até hoje, porque aquilo meio que já tinha me tocado um pouco assim, sabe? Porque da pessoa do Fred, um dos clientes, veio me falar até hoje que aquilo foi perfeito, que ele conseguiu ficar à vontade, que ele se sentiu acolhido, sabe? Então aquilo já deu um piscar em mim, mas piscou e apagou, porque segui assim, sabe? Continuei fazendo as coisas sem acessibilidade, a não ser que um bombeiro me cobrasse. E aí fui morar na Bahia, trabalhei com alguns amigos lá em Trancoso, e aí eu sou gerente de hotel, porque eu sou formada em hotelaria. Na época Sem problemas. Deixa de latir, faz parte. Desculpa, gente. Imagina. Fui morar em Trancoso para trabalhar com um hotel, porque eu sou formada em hotelaria também. E aí eu fui inaugurar um hotel para um amigo meu, e na semana da inauguração do hotel aconteceu um acidente de carro lá na Bahia. E foi um acidente feio. Eu acordei um tempo depois aqui em São Paulo, no hospital. Então, isso, querendo ou não, foi um processo difícil, doloroso, porque lidava com o hospital, o acidente foi grave e tudo isso. Por isso que hoje eu me considero baiana, porque eu, querendo ou não, renasci lá. Mas eu tive muita sorte. Eu tive tratamento no Solas Clínicas, no SUS das Solas Clínicas. E lá eu pude ver outras pessoas com deficiência e pude sentir o que era uma deficiência no corpo, assim, sabe? Então foi uma empatia meio, vai, Carol, aprende. E eu aprendi, eu vi, eu pensava só assim, cara, não precisa ser assim, dá para construir as coisas diferentes, assim, sabe? Dá para pensar em algum jeito que a gente não precise passar por todas essas barreiras
todos os dias, porque, pelo amor de Deus, sabe? Tipo, e aí eu voltei a falar com aquele menino lá do cliente do festival que eu fiz em Interlagos, e comecei a estudar, a pensar o que eu poderia fazer para que as barreiras diminuíssem, pelo menos no meu trabalho, na minha profissão. Eu não vou abraçar o mundo, mas eu tento fazer no que está dentro da minha capacidade, assim, sabe? Então, sou eu, falei demais, desculpa. Imagina, a ideia é essa, inclusive. Né? Não falou, não. Falou até pouco. Você falou coisas que também você começou falando que você não pensava, né? Nesse universo da pessoa com deficiência. Eu ia te perguntar isso. Mas eu também. Antes da gente continuar com algumas perguntas, a gente tem um quadro, Carol, que chama Ping Pong, né? E é um quadro de perguntas e respostas. E a ideia é quanto menos você pensar, melhor vai ser. Eita, nossa, eu sou intensa, já não faz isso comigo. Então, a ideia é um ping-pong. Aí a gente vai chamar uma vinheta, vai entrar uma vinhetinha. Assim que voltar da vinheta, o Rodolfo começa com as perguntas, e aí você pode responder, você pode não responder, você pode pular, você pode filosofar, mas a ideia do ping-pong está permanente ali. Se rolar um ping-pong, vamos ver o que acontece. Pode ser? Pode. Então tá. Então vai entrar a vinheta e na sequência o Rodolfo. Preparada, Carol? Mais ou menos. Ótimo. Então, nos fala, vai, conta aí. Você já está se dando bem com a Cleo? A Cleo. Cara, a Cleo é a melhor amiga, né? Tem vezes que eu esqueço. A Cleo, gente, é minha bengala. Que tá sempre comigo. Ela me dá uma ajudinha, assim, sabe? Mas de vez em quando eu perco ela pelos lugares, porque eu não preciso dela o tempo inteiro comigo. Se eu tô num ambiente que eu tô confortável, eu até prefiro ficar sem ela, apesar de eu amarrar ela no braço para sempre estar mais fácil. E eu sempre lidei muito bem com essas tecnologias assistivas, assim, sabe? Com esses recursos, com a cadeira de roda, porque eu passei por fases, assim, sabe? Na minha reabilitação. Então, eu fiquei acamada por um tempo, depois eu fiquei na cadeira de rodas, da cadeira de rodas eu passei para o andador, do andador para muleta, da muleta para bengala. Então, todos, o Otávio, a Catarina, a Olivia, todos tinham um nome, e todos eram muito... Eu gostava de ter aquilo, porque, querendo ou não, me dava liberdade para fazer as coisas, sabe? Me dava, tá, com isso aqui eu consigo, eu vou. Então, eu sempre lidei muito bem com isso, e, porque, querendo ou não, ajuda a gente, né, a ir. Carol, se o seu joelho não dobra e a minha cadeira não entra no banheiro, como fazer? Isso aí é uma coisa que eu estou ainda aprendendo a me empoderar e a brigar, porque eu sou uma pessoa que foge de briga, sempre fugi de briga, de confusão. Só que para algumas situações, meio que, né, a gente precisa brigar um pouquinho, assim. Como o meu joelho não dobra, por exemplo, depende do avião que eu viajo, a porta do banheiro não fecha. Eu tenho outros recursos, outros segredinhos que eu uso para ir no banheiro para conseguir se a porta não fecha, mas esse dia, teve um dia que eu não consegui fechar a porta, comissária, vem cá, fica aí, fica de guarda. Se alguém vier, não deixa vir, porque eu estou fazendo xixi de porta aberta. Então, eu estou aprendendo a brigar sabe? Mas eu estou entendendo que não se briga batendo, que não, tem que achar a hora certa de brigar e a forma certa de falar. Porque se você chega já criticando, metendo o dedo na cara, a pessoa não vai querer te escutar. Então, eu estou ainda aprendendo. Como eu tenho uma deficiência adquirida, eu estou lidando. E com a minha eu já aprendi a lidar, só que eu vejo outras pessoas, assim, sabe? Então, eu fico sempre querendo entender, assim, sabe? Mas eu estou aprendendo a brigar. Você trocaria a trufa por um bombom? Nunca. Não? Por nada. Eu acordei do coma, eu só perguntava dela.
Você conhece ou conheceu alguma pessoa com deficiência capacitista? Eu sou, a gente todos somos, não tem como, assim, sabe? O capacitismo são preconceitos, estereótipos e vieses que estão enraizados na gente, assim, sabe? Então a gente ainda vai perdendo. Eu lidar com a minha deficiência foi um processo que a minha terapeuta, a primeira vez que eu falei que eu sou uma mulher com deficiência, ela falou, para, olha o que você está falando, Carol, finalmente, sabe? Então, nós somos capacitistas, e tem situações que até hoje em dia, apesar de eu estudar isso, de eu viver isso, tem situações que eu me vejo sendo capacitista ainda, porque o eterno aprendizado, por exemplo, eu tive um aluno com paralisia cerebral. O tempo inteiro eu estava querendo ajudar ele. Eu meio que não deixava ele, ficava meio protecionismo, assim, sabe? Não, ele não vai conseguir. Então, não, deixa. Então, eu acho que capacitismo é algo que a gente aprende todos os dias, né? Como não ser assim, sabe? E então, é uma desconstrução. Legal. E para fechar, qual que foi o maior perrengue que você já passou no que diz respeito à acessibilidade? Eu acho que foi um dos primeiros que mais me marcou, assim, sabe? Que foi quando eu falei, cara, não, isso não pode acontecer na vida de uma pessoa, assim, sabe? Que eu ainda vejo acontecer muito, 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 e na minha frente ainda, porque tem situações que a gente não consegue mudar, que é carregar um cadeirante no colo. Uma pessoa cadeirante, assim, sabe? Que eu fui fazer um exame de saúde do trabalho do hospital, um médico do trabalho, e na clínica não tinha acessibilidade. Eles tiveram que me carregar. E eu chorei no dia, me senti humilhada, porque eu falei, gente, pelo amor de Deus, assim, sabe? Então, acho que é isso. Legal. Bom, né, David? Exatamente, bom saber, né? E a Trufa, eu acho que foi ela que já participou aí com a gente, não foi? Foi ela mesma. Agora ela resolveu aquietar ali. A Trufa já é uma senhorinha, não é? A Trufa, ela tem 6, 7 anos. E é baiana, não é? Ela apareceu na rua um dia para mim e eu já, opa, venha. Muito bem. Carol, a gente viu o Rodolfo falando, né, que você, com seus aprendizados, você tentou e começou a levar isso para o seu dia a dia, para o seu trabalho, né? Você trabalha com produção de eventos. Eu também trabalho com produção de eventos e provavelmente muita gente que está ouvindo a gente aqui, que são próximos da Inima, que são amigos próximos, são de eventos também, trabalham com eventos, né? E desses aprendizados que você vem adquirindo, né? Que a cada dia tem um novo, assim como você falou do capacitismo. Quais que você já conseguiu colocar em prática de uma maneira tranquila e quais ainda são difíceis da galera entender, né? Ou de entender ou de viabilizar, enfim, para que o evento seja cada vez mais acessível. Assim, o que foi mais fácil, o que foi mais difícil? Eu acho que o mais difícil é o interesse das pessoas em fazer, assim, porque se não rola uma empatia, se não rola uma vontade de falar assim, não, mas eu preciso, se não rola um interesse vindo da pessoa querer fazer, é mais difícil, assim, sabe? É muito mais difícil. E porque rolam algumas perguntas, tipo, tá, mas eu vou fazer vou fazer esse recurso aí, porque primeiro só vem me procurar porque é cobrado pela justiça, por alguma crítica. Aí quando chega em mim e fala, tá, mas você acha que isso aí, eu vou investir quantos mil aí, quanto você acha que eu vou ter de retorno? Eu vou ter esse cliente aí? Então, é um pouco difícil, assim, sabe? Então, a gente fala, cara, não, é lei, você tem que fazer, pronto. Sabe? Não tem como. Você tem que dar a oportunidade das pessoas, você tem que frequentar o seu ambiente e ter uma experiência boa, assim, sabe? Então, o mais difícil está sendo um pouco entrar no mercado, porque, como eu te falei, a sociedade ainda é muito capacitista, então é um pouco difícil, assim, sabe? Tem eventos que vieram me procurar, que os muito interessados, todo mundo querendo fazer e tal. Aí eu fui ver o espaço de eventos, o espaço para clientes era
tava ótimo, assim, sabe? Tinha rampa, tinha tudo, assim, fora os recursos que a gente adicionou de audiodescrição, de libras, de recepção, né, que contribuíram, assim, para a acessibilidade, mas camarim não era acessível. Por quê? Porque não existe artista com deficiência. Então, são ainda situações que são um pouco difíceis, assim, sabe? Da pessoa querer, assim. Eles têm muita dúvida, né, em relação àquilo que você acabou de falar, né? Do artista com deficiência, o público. Mas não vai vir nenhum cego aqui, não vai vir nenhum cadeirante aqui. Isso, né? Essas questões também, né? Que pegam um pouco. Muito, né? Eu fiz. Pode falar. Não, é porque você pergunta, fala. Não sei, desculpa, me perdi. Não, eu fiz um evento um pouco antes da pandemia, né? Do início da pandemia, e eu sempre fui, estava falando contigo antes de a gente começar a gravar, eu sempre fui o chatão do rolê da inclusão, da acessibilidade, porque eu já venho trabalhando isso com o Rodolfo há um bom tempo. E aí eu lembro que eu era responsável por um auditório, eu estava produzindo os auditórios do espaço, e os auditórios não tinha palco e não tinha rampa de acesso para o palco. E eu falei assim, putz, aqui tá faltando uma rampa, né? Tinha que ter uma rampa, já que tem degrau, tem que ter uma rampa. E aí a pessoa falou assim, tá, mas é pro palco? Não tem nenhum palestrante que é cadeirante. Eu falei, tá, mas se alguém resolver fazer um sorteio e tem que subir no palco e alguém do público for, você já exclui essa pessoa automaticamente, né? E aí, na programação, a gente estava na montagem do evento, quando saiu a programação, estava lá uma das palestrantes, que é a Catinha, que é amiga pessoal nossa, ia ser uma das palestrantes, e é cadeirante. E aí eu falei assim, vou lá com toda a boa vontade do mundo, sem esfregar na cara de ninguém, mas eu falei assim, olha, a Catinha que vai palestrar amanhã, ela é cadeirante. E deixei a vida seguir. A galera montou uma rampa na madrugada, e a coisa aconteceu. Então, é disso que a gente fala, assim, tem que ter para que tenha, né? É meio isso, tem que ter a rampa para que tenha alguém lá em cima, com a cadeira, ou com a muleta, ou com o andador, ou com a dificuldade de mobilidade, o idoso, tem que ter, né? Tem que ter, e além de ter que ter, tem que ter divulgação de que você tem. E divulgação na linguagem que a pessoa vai entender, assim, sabe? Então, você vai lá, faz um flyer maravilhoso, posta nas suas redes sociais, não tem texto alternativo. Então, quem usa leitura de tela não vai conseguir ver. Então, tem alguns detalhes, assim, sabe? De ter. A gente está com uma campanha agora que é acessibilidade ineficiente, que a gente está investigando. Investigando não, mas no nosso caminho, no nosso trajeto, a gente percebe que tem acessibilidade, mas ela não funciona. Então, a gente está começando a tirar foto e subir no nosso Instagram, porque a sensação que passa para quem é leigo de que aquilo está acessível. Só que não está, né? Então, a gente precisa falar, não adianta ter, porque dá a sensação de que o Estado está cumprindo com o seu dever, e não está. Né? É bem disso, assim, não adianta ter, precisa ser comunicado, precisa funcionar, né? E a gente põe a mente para funcionar, é brincadeira o número de ônibus que tem aquele símbolo na frente, mas... Cadê, né? Ele não tem elevador, gente. Não tem nada. Quem colocou aquele adesivo ali? E por quê? E para quê? Você me lembrou de uma coisa, Rodolfo, que eu fiquei curiosa. Um dia que eu entrei numa van de um evento que eu tava montando e tinha lá o símbolo de que era acessível. Aí eu falei pro motorista, onde que tá a acessibilidade aqui? Como é que faz? Aí a gente carrega, eu falei, mas então por que você tem esse negócio aí, essa sinalização que é acessível? Ele, porque senão a gente não sai da garagem. Entendi. É isso, é acessibilidade ineficiente, né? Porque não funciona, velho. Você abriu a conversa falando, carregar uma pessoa é de um constrangimento, seria uma falta de respeito, né? Acontece ainda carregar, e em alguns eventos, por exemplo, alguns eventos, alguns lugares, algumas situações, a gente ainda tem que passar por isso para sermos vistas, para falar assim, olha só, eu venho aqui, eu frequento o seu lugar, o seu espaço, e aí, você não vai? Aí tem que fazer igual a Tabata tá fazendo na novela lá da Globo, que fica passando lá na frente do bar do cara, falar, eu tô aqui, sabe? E aí?
E aí, sabe? Então, eu acho que de vez em quando rola a gente passar por algumas dificuldades nas barreiras que com acessibilidade atitudinal de algumas pessoas melhora um pouquinho, assim, sabe? Para ser visto, para ocupar os lugares, para as pessoas falarem, então tá aqui a pessoa, olha, existe mesmo esse público, assim, sabe? Porque existe. E por falta de acessibilidade, a gente não consegue estar em todos os lugares, assim, sabe? Então, eu ainda acho que, de vez em quando, poder carregar no colo é chato, é muito chato, eu sei disso, mas para ocupar o lugar, assim, sabe? Para falar assim, e aí, toda vez vai ser assim? E quando eu falei com a Tabata, era isso, né? O fato da Tabata estar na novela movimenta muita coisa, movimenta os bastidores, movimenta o set de gravação, movimenta os outros atores ali ao redor, movimenta a lanchonete que ela vai comer, que não é da novela, é aquela que ela vai comer na hora da pausa dela. Então, muita coisa acontece. Então, estar nos lugares é extremamente importante para que as coisas se movimentem, né? É necessário, assim. Carol, Rodolfo, você está em todos os lugares? Diga, Você repete, está por em favor. todos os lugares, você? Se eu estou? Você vai para todos os lugares? Na medida do possível. Por quê? Porque eu Pergunta. fiquei curiosa, porque esse lance para mim é muito difícil de carregar. Como é que você lidaria com isso? Não, horrível. Eu não gosto. E olha que eu tenho 32 anos de cadeira, hein? E não desce, né? Não, e não tem saída, né? Avião, por exemplo, não tem o que fazer. Eu fui fazer um evento com a Catinha em Florianópolis, mês passado, né? E ela entrou primeiro que eu, e o pessoal do avião lá já falaram para ela que ela não conseguiria entrar, se encaixar na cadeira do avião. Já estava chamando ela de gorda. Ela falou, não, eu entro, eu caibo aqui. Já começou assim, olha só a situação, hein? Só que também as pessoas estavam na frente, não queriam ceder, né? O espaço. Mas tem que levantar. Então, aí a Catinha que chegou nas pessoas, quando ela ia esboçar, falar lá o discurso, eles saíram e foram para trás. Fica uma saia justa, sabe? Não, é meio forçado, tipo, eu vou, por que eu tenho que fazer isso? Né? Agora, o próprio pessoal da companhia aérea também, pelo amor de Deus, você conta, lógico, com a ajuda de alguns que você vê que é de coração, né? É de bom grado, tipo, não tem jeito, mas eu te ajudo com a melhor das intenções. Agora tem aqueles que não faz questão nenhuma de falar na lata mesmo. Puxa, que saco, hein? Logo 2 cadeirantes. Não. Fora que você pode piorar a lesão, né, da pessoa, né? Dependendo Tudo, da maneira né? que você pega, ou um descuido que você dá ali, você piora a lesão, né? E você tem que falar da sua almofada, do cuidado com a almofada, que é caro a almofada, né? Da cadeira de rodas. Eu, graças a Deus, até hoje não tive nenhuma avaria nas minhas cadeiras quando eu viajei, né? Mas amigos meus já quebraram, tiveram cadeira quebrada. Nossa. E aí? Sabe que isso de almofada que você falou? É muito interessante que eu só fui, mesmo eu na cadeira de rodas, é que eu fiquei um tempo curto na cadeira de rodas, eu fiquei uns 5, 6 meses só, assim, sabe? E quando eu fui trabalhar em um evento, a gente estava distribuindo umas cadeiras motorizadas com guidãozinho, assim, sabe, no evento. E eu percebia o jeito que as pessoas perguntavam porque podia trocar de cadeira, podia ir para a cadeira deles ou podia colocar na dele. Assim, a gente perguntava, como você prefere? Você prefere mudar de cadeira? Prefere que a gente coloque na sua, encaixe na sua? E a maioria preferia ficar na própria ou até ir para outra, só que com a própria almofada. E eu fui entendendo, eu fui aprendendo isso com o tempo, assim, sabe? Na hora, eu falei, mas por quê? Por quê? E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque já como esse podcast é para informar as pessoas, para elas entenderem, assim, sabe? E eu quero aprender também mais um pouco. Eu não sou o especialista, né? Mas a minha situação é a seguinte: quando eu fiquei cadeirante, há 32 anos, que não tínhamos internet, como se tem hoje, celular, nem pensava. Telefone era plano de expansão, que era caríssimo. Isso foi em 1990. Então, não tinha informação nenhuma, né? Eu fiquei só de cama, mas de segunda a segunda, de ano a ano, eu acho que eu fiquei uns 5, 6 anos. Só levantava em último caso para ir para o hospital.
E eu estava com um monte de feridas, descaras, né? úlceras de pressão, né? Então, a minha condição para sentar foi muito complicado, porque tudo me machucava, né? Hoje eu não tenho, né? Mas se eu der bobeira, eu ganho uma escara, ganho um machucadinho. E dói? Eu não tenho a sensibilidade, mas meu corpo, ele reage. Por quê? Eu sinto febre, eu sinto espasmo, né? O corpo está falando, ó, tem coisa errada aí, olha aí. Tanto é que todo dia depois do banho, eu pego um espelho, é de lei. Olha ali meu bumbum, como tá legal, e sigo. E a almofada, né? Que eu uso uma almofada específica, de gomo alto, né? E nela ela é muito cara, essa almofada custa mais de R$3.000. Nossa. E muita gente precisa disso, e é complicado que dá dó, que as pessoas não têm condições disso. Tudo para nós é caro, né? Tudo para a pessoa com deficiência é caro. Então, essa almofada me permite que eu sente e não me machuque, né? Tem pessoas que sentam em almofadas muito boas, também caras, mas de espuma, que ela já acostumou, né? Por questões aí da pele, da idade, a gente vai envelhecer na pele da gente também, né? Então, é isso, cada um numa almofada. Eu não sento em qualquer lugar. Se eu sentar 1 minuto no chão, minha vida acabou. Sério? Tanto é que quando eu vou passar para o avião, né? Eu já falo para as pessoas, ó, então já que vocês vão me ajudar, a partir que eu levantei, eu já falo, por favor, você pega a almofada e já coloca no assento. Sim. Né? Eu lembro que eu teve um dia que eu caí aqui em casa, não é muito comum eu cair, mas eu estava sozinho, né? E meu pé estava meio virado, eu nem esquentei a cabeça com o meu pé. Eu já pensei na minha bunda, falei, eu preciso sentar. Peguei a almofada e sentei, pronto. Estou garantido. Então E você trabalha o dia inteiro sentado, né? Você trabalha o dia inteirinho. O dia inteiro sentado. E graças a Deus, essa almofada, né, que poucos têm condições, me mantém bem. Mas ainda tem muita gente, né? A gente fala desse nosso universo aqui, Tabata, você, né? Uma pessoa bem resolvida. Eu, que tenho condições de ter essa almofada, que também já tive a minha época que eu não tinha condições. Eu ficava com a almofada d'água, que custa R$30 anos. Né? Só que ela te dá um problema na coluna. Né? Então, esse nosso universo também não é a realidade de muitos que estão aí. Isso foi uma coisa que eu aprendi estando no hospital, lá no SUS, a reconhecer meus privilégios, assim, sabe? A falar, não, peraí, é difícil, mas eu, graças a Deus, sabe, tenho uma família boa que não desgrudou de mim, tenho acesso a recursos que nem todo mundo tem, e então, é verdade, a gente tem que entender isso, né? É muito particular, né? De pessoa para pessoa, não é? Então, eu fiz também uma feira há pouco tempo, eu falei, pô, vou sentar nessa cadeira de basquete, eu nunca tinha sentado. E eu fiquei ali, olhei, aí eu falei, eu vou, vai dar pé. Só que é o seguinte, eu vou na minha almofada. Assim como tem um amigo meu, não sei se você conhece, o Gui, o Guilherme, conhece, né, David? O Guizão. Eu conheço. Então, ele foi sentado numa cadeira de rugby, maravilhosa, sentou, resumindo, cirurgia plástica, teve que fazer, ganhou uma olha que ele é do esporte radical, né? Então, teve que parar de trabalhar, né? Você para de trabalhar, o teu emocional afeta, é ruim, é chato, você se sente impotente, atrás de médico, internação. Tem que tomar cuidado, né? Com cada detalhezinho. E aproveitando a deixa também de particularidade e de eventos, eu fiquei pensando em você, já sabendo que a gente ia fazer o podcast, o David, com a Carol, porque eu fui no teatro sábado. Eu não vou falar o nome do teatro. Por quê? Porque ele tem banheiro adaptado, você entra no estacionamento, tem elevador que dá acesso, né? Tem uma rampinha que te deixa ali no lounge. Só que à frente do teatro, onde a gente transita, tem um degrau que é uns 10 centímetros, né? Aí eu falei para a pessoa, poxa vida, vocês podiam fazer uma rampinha aqui, um cimentinho. Aí ela falou, a gente não pode porque é tombado pelo patrimônio histórico. Você sabe alguma coisa a respeito disso? Não pode? Pode. Porque o Museu do Ipiranga foi reaberto agora e parece que tem total acessibilidade.
Você sabe, David? Eu não sei. Eu fiquei nessa dúvida. Porque o atendimento é bom, tudo funciona, elevador. O próprio teatro, eu acho que é um dos poucos que você fica ali mais próximo ao palco, com toda tranquilidade. Mas O mundo do evento, na verdade, ele traz toda a ignorância da inclusão que a sociedade tem, né? Então, quando você vai tratar disso, é muito difícil de falar com as pessoas, porque ninguém sabe, assim, os arquitetos não sabem, né? Enfim, a gente não sabe, assim, por mais que a gente trabalhe, eu não sei a norma técnica, né? Então, você vai buscar as pessoas ali especializadas, e essas pessoas especializadas também não sabem, que é um retrato da nossa sociedade, assim, é a mesma ignorância, a falta de informação que todo mundo tem, é levada para todas as áreas, e no mundo do eventos também. Apesar de não dever, porque tem o lance da lei, é obrigado, você tem que ter uma quantidade de pessoas, você tem que ter, que é reservado, você tem que ter assentos reservados, você tem que ter acessibilidade, e não acontece, né? E, Carol, como você, hoje, assim, né, com esse tempo que você tem do acidente aqui, e com toda a tua bagagem de antes, né, que você já fazia eventos, como é que você vê os eventos hoje com a questão da pessoa com deficiência, ocupando os lugares, seja como público, seja como produtores, seja como artistas, como é que você vê hoje? Tem uma mudança significativa, porque agora você tem esse olhar, né, mais inclusivo, que antes você não tinha, mas se você resgata, você começa a falar, mesmo, já não tinha desde antes. Como é que você percebe os eventos? Porque você produz grandes eventos, né? Como é que é isso para grandes eventos? Eu acho que nunca teve, nunca ninguém se importou assim, sabe? E eu acho que, querendo ou não, a internet ajudou muito a acelerar um pouco esse processo, porque ecoou vozes de pessoas, sabe, com deficiência, frequentando lugares, espaços, e a galera começou a reclamar e começaram a ver, nossa, então peraí, sabe? E então agora estão sendo um pouco mais cobrados, só que mesmo assim a fiscalização ainda não existe tanto, assim, não é tão certa que nem aquilo que você falou de prédio tomado, que a gente não sabe direito, a gente pergunta para o arquiteto não sabe, pergunta para... vai na prefeitura, a prefeitura não sabe se pode, se não sabe, e a gente fica um pouco perdido ainda em relação a isso, mas eu acho que os eventos estão sim se abrindo para querer entender, para tentar implementar, mas eu sou da uma filosofia da militância da pessoa com deficiência, que é nada sobre nós sem nós, assim, sabe? E não dá para... Então, estão tendo consultorias, estão, sabe, procurando, mas porque se você vai fazer um evento que atenda o público com deficiência, tem que ter alguém com deficiência para entender aquilo ali no meio, assim, sabe? Então, você vai contratar uma estereotipia, uma audiodescrição, uma Libras, você tem que ter uma consultoria para como aquilo vai fazer sentido para a acessibilidade, porque se você só seguir as normas sem ter conhecimento, sem ter ninguém perto, não vai dar certo. Vai ter uma rampa que vai parecer uma montanha-russa, assim, sabe? Então, eu sou da opinião de nada sobre nós sem nós. A gente tem que primeiro ocupar os espaços, estar lá para mostrar como que a gente está aqui, sabe? E isso aqui tem que ter pessoas dentro das empresas, assim, sabe, que tenham deficiência, que saibam ensinar como é que tem que ser feito, assim, sabe? Porque não dá para fazer de qualquer jeito. Por exemplo, já me chamaram para fazer Libras. Eu, Carol, que estou aprendendo Libras, me chamaram para eu fazer Libras no Festival de Música Instrumental. Aí eu falei, então. Não, né? Ele, mas eu coloquei isso na lei e vai ser isso que vai ter que ter. Aí eu, tá, mas vai ser Libras mesmo? Né? Vamos. Então. Sofrido, né? É muito louco, porque é o que o Rodolfo falou agora há pouco, assim, o Rodolfo está num lugar das pessoas com deficiência que tem muitos acessos, tem acesso a uma almofada cara, tem acesso a uma cadeira específica para ele, então
até a pessoa que vai estar ali representando a pessoa com deficiência, ela tem que ter um olhar muito plural, porque não existe só a realidade dela. Então, se ali já é difícil, imagina 100, né? Imagina uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência aparente ali, querendo falar sobre como é que vai ser uma rampa. Então, precisa estar o tempo inteiro. Eu tenho uma situação de um aluno de teatro que a gente fazia um espetáculo numa escola, e aí tinha um camarim, e o palco era 1 metro e pouco de altura, né? Então, tinha um camarim e tinha uma escada. E aí a escola resolveu colocar um elevador no camarim para o palco, ali no camarim, para ter acesso ao palco, provavelmente por dificuldades deles de carregar coisa, enfim, não sei qual foi o motivo. E aí os alunos ficaram bravíssimos, porque tirou o espaço do camarim, que já era apertado, né? Meteu um elevadorzão gigante lá, tirou um espaço. E aí um aluno falou para mim assim, eu não sei para que o elevador se não tem cadeirante na escola. E aí eu falei para ele assim, enquanto não tiver o elevador, nunca vai ter um cadeirante na escola. Então o caminho ele é inverso. Precisa ter os acessos para que as pessoas queiram estar, para que um artista cadeirante possa estar no palco, né? Eu já fiz diversos eventos com o Rodolfo, alguns que a gente foi de acessibilidade, de inclusão, que a gente teve que carregar o Rodolfo, mesmo um evento sendo de inclusão. Então, é uma luta constante que não para em nenhum momento, né? E a gente tem que se submeter, né, Carol? Em algumas situações, até para você ser visto. Tipo, tá vendo? Tô aqui, eu existo, né? Eu vou fazer a palestra, eu vou apresentar o evento. O mestre de cerimônia sou eu, né? O artista sou eu, né? E você vê, no Brasil, dados do IBGE, né? 46 milhões de pessoas com deficiência, gente pra caramba. 500 pessoas por dia adquirem ou nascem com algum tipo de deficiência, muita gente. E eu queria tocar num ponto também, que eu sei que você não vai ter resposta. Rodolfo, me permite só atualizar esses dados, porque saiu um dado recente que atualizou a gente tinha informação do IBGE, né, de 2010, que eram Verdade. 45 milhões, quase 25% da população, e aí, numa atualização, perceberam que as perguntas eram tendenciáveis, assim, era tendenciável para a pessoa falar que sim. Então, a pessoa que usa óculos estava dentro dessa conta de pessoa com deficiência, né? Então, eles atualizaram o número, e esse número atual é em torno de 17 milhões e alguma coisa. Que eu acho que está errado também. Provavelmente, né? A gente está vendo pelo censo atual, né? Que, assim, a cada 10 pergunta se tem um autista na casa, por exemplo. Assim, cara, vieram aqui em casa, surreal. eu fui revoltada, não tem como trabalhar políticas públicas se a gente não tem um número certo, assim, sabe? Porque até pra gente, assim, vieram aqui em casa e não perguntaram se tinha pessoa com deficiência, nada, nunca me perguntaram. Aí eu falei, viu, eu sou uma mulher com deficiência física, você não vai anotar aí? Ah, não! Isso aí não é para mim. Não está no meu questionário essa pergunta. Aí eu, tá, mas e aí? Não, é um outro questionário esse. Aí eu, eita, e como é que vai saber? Onde eu apareço, né? Onde eu vou entrar na estatística? Muito louco, porque é isso, assim, a gente não consegue ter políticas públicas, porque você não tem precisão de dados, né? Então a gente nunca sabe com o que trabalhar. Você vai nos órgãos públicos, a prefeitura não sabe qual que é o certo, qual que é o errado, né? Que loucura, velho. Eu também acho que hoje em dia nunca se falou tanto, né, como hoje está se falando da pessoa com deficiência. Nunca está se aparecendo tanto quanto hoje. Eu falo isso pela minha realidade de 32 anos de cadeirante, o que não se via, que não se existia, que já tem hoje, né? Mas a luta é grande, né? Agora, partindo para o outro lado, Carol, você acha que a pessoa... É uma pergunta e uma resposta muito pessoal, né? Mas eu também vou dar o meu pitaco aqui, o meu palpite. As pessoas com deficiência, você acha que ela se valoriza como deveria? Tudo depende, assim, sabe? Depende da criação, depende da base familiar. Então, foi o que eu te falei, nós somos capacitistas com a gente mesmo, assim, ainda, assim, sabe? Então, depende muito da realidade de cada um. Graças a Deus por estar aumentando um pouquinho a representatividade na mídia
das pessoas com deficiência, as pessoas estão tomando mais coragem, assim, sabe? Para se assumir, para falar, não, peraí, sabe? Mas não sei, Carol, eu demorei para entender, assim, sabe? Tipo, não, eu tenho dificuldades. Tanto que até hoje eu ainda faço algumas coisas que eu acho que eu vou conseguir, que dói ali, ai, peraí, não dá, assim, sabe? Mas eu aceitei a minha deficiência, mas tem gente que lida com diversas, eu acho que eu tenho menos barreiras do que outras pessoas para, sabe, para aceitar isso ou não. Então, é muito pessoal isso, né? Eu digo isso porque outro dia eu recebi uma mensagem, né, no Messenger. Ela falou, oi, tudo bem? Não conhecia? Eu falei, tudo bem. Aí a pessoa já direto, qual que é a sua deficiência? Né? Eu falei, quem é você? Ela falou, não, porque eu também sou cadeirante. Aí eu falei, eu sou paraplégico e tal. Ela falou, você tá a fim de fazer novas amizades? Né? A princípio, não, né? A coisa não funciona assim comigo, né? Aí eu falei, aí ela se mostrou, era uma mulher, sexo feminino, ela se mostrou assim, carente e tal, né? Achou que eu fui grosso. Falei, não, falei, então vamos lá. Você trabalha? Ela falou, graças a Deus, não. Mas por que, graças a Deus, não? É tão bom a gente ser independente, ter o nosso dinheiro. Falei, não, graças a Deus, não. Tá louco, estamos no trabalho, não sei o que lá. Ela não mora em São Paulo, fica no interior, enfim. Falei, mas você vive do quê? Eu falei, não, tem minha aposentadoria, minha família me ajuda. Aí eu acho que eu não respondi mais e a conversa parou aí. Você vê? Sabe por quê? No final da conta, são pessoas. Sim. Existem pessoas de todos os jeitos, as personalidades, com deficiência ou sem deficiência. São pessoas, e as pessoas são diferentes e lidam com tudo de um jeito diferente, assim, sabe? Mas a resposta dela foi baseada em cima da deficiência dela, sabe? Já que eu sou deficiente, sou cadeirante, graças a Deus não preciso trabalhar, né? Então, essas são duas vertentes, né? Tem as pessoas, é questão de foro íntimo, como a Carol falou, né? Se é cadeirante, aliás, tem deficiência ou não, é um detalhe, né? É da própria pessoa. Exato. Mas, poxa, a gente tá vendo aí pessoas na mídia, pessoas atuando. Você, Carol, que eu não te conhecia, andei pesquisando você, lógico, para a gente bater esse papo. Falei, nossa, que moça extraordinária, que trabalho legal ela faz, que legado que ela está plantando e deixando, né? Aí vem alguém com a conversa e fala, graças a Deus é um trabalho que eu sou aposentado, sabe? Atrapalha todo o nosso trabalho. Atrapalha tudo. Eu tô lutando para você poder sair na rua, para você poder fazer as coisas. Para! Aí o produtor daquele evento lá, que você está batalhando lá para fazer uma coisa legal, né? Olha, é esse povo que você quer trazer aqui? Não. Não é? Ele vai querer pagar metade da metade e não vai conseguir. Mas é o que a Tabata, né, da Talento, que a gente comentou aqui, ela fala nos eventos dela, né, assim, menos de 1% das pessoas com deficiência trabalham, né, tem uma vida socialmente ativa, trabalhando, consumindo, e aí são diversos porquês, né? A pergunta que você fez para a Carol caberia para mim, caberia para a Bia, caberia pra... Você se valoriza, você não se valoriza? Porque a gente lida com pessoas, estamos falando de pessoas, né? E esse não sei se seria empoderamento, mas essa ampliação de a gente ver pessoas com deficiência nos lugares, isso é muito recente. Então, acho que é um trabalho que tem ainda um caminho longo pela frente para essa pessoa ver, e aí tem uma questão psicológica por trás, aí tem a família, o apoio, é muita coisa envolvida, né? Por isso que eu acho que a informação é importante para que as pessoas comecem a perceber. Eu gosto de trabalhar, Carol, com as pessoas que não têm contato com pessoas com deficiência. É essa galera que eu quero trabalhar. Eu não quero ensinar, né? Ensinar quem sou eu. Eu não quero falar para a mãe de um autista o que ela tem que fazer.
Eu quero falar para a pessoa que nunca viu autista na vida o que ela precisa fazer caso aconteça, né? Como é que ela pode lidar. Então, é um caminho longo para a gente aí, né? É um caminho difícil, mas a gente vai conseguir. Vamos lá, vamos. Tá Até bom. porque o futuro é DEF, né? Que a militância gosta de falar que o futuro é acessível, é DEF, porque, por exemplo, as pessoas estão envelhecendo. E quando você envelhece, você começa a adquirir alguns certos tipos de deficiência você vai precisar de tecnologia assistiva, vai precisar de recursos. A gente está vivendo muitos acidentes automobilísticos, então está aumentando a deficiência física. Então, todo mundo está suscetível a ter uma deficiência, pode atingir qualquer pessoa, assim, sabe? Então, a gente precisa para todo mundo, assim, sabe? Porque todo Sim. mundo precisa. A acessibilidade não é boa só para pessoa com deficiência, é boa para todo mundo, assim. Exato. Teve um aluno meu que falou esses dias recentemente, rampa, todo mundo consegue subir, escada nem todo mundo sobe, né? Então, a acessibilidade é para muita gente, para o idoso, para a pessoa que adquiriu uma deficiência, ali, que teve uma perna quebrada. Olha lá, essa não é a trufa que a gente já sabe, mas está falando muito. Essa é a Mortadela. Não, eu esqueci. Olha o tamanho dela. Mas ele é muito bravo. Desliguei o microfone, tá? Desculpa. Muito bem. Mas a gente está chegando no final. Eu queria que você falasse um pouco, Carol, do trabalho que você faz na Tomiotaki, né, que é voltado para surdos. Como é que pode deixa latir, não tem erro não. Fique em paz. Desculpa. Pronto. Imagina. Se você contasse um pouquinho para a gente desse trabalho que você desenvolve no Tomiotaki e alguns que eu acho que você acha que vale a pena trazer com relação a eventos, que foi super interessante, né, que deu certo. O Tomiotaki, na verdade, foi um projeto que eu já entreguei, já terminou, mas foi uma oportunidade maravilhosa, assim, de eu conviver mais com a comunidade surda, que foi sem querer que aconteceu isso, porque o projeto em si do Tomiotaki, ele é voltado a jovens em estado de vulnerabilidade, então podia ser do CAPS, do atendimento de São Paulo, tinha alguns do CAPS, tinha alguns da DEDIC, que é aí que começou as pessoas surdas a aparecer, sabe? Então, era sempre para introduzir socialmente o jovem ensinando alguma coisa, assim, sabe? E, desculpa, assim, cala a boca. E aí, no primeiro semestre que a gente fez, era metade de aluno ouvinte, metade de aluno surdo, que precisava de Libras, e que aí eu já dei uma aprofundada na Libras, porque eu precisava me comunicar com os alunos, e foi muito legal. E aí, no segundo semestre, quando a gente abriu a inscrição de novo, 18 alunos eram surdos, e um surdo cego, porque eles conversaram, adoraram e quiseram continuar, e assim, sabe? E foi... Eu não posso falar porque foi muito gostoso fazer esse projeto, assim, sabe? Estar dentro da comunidade, entender como é que eles vivem, como é que é difícil as coisas. Por exemplo, no primeiro dia de aula, eles me ligaram no celular por câmera para eu falar com o motorista do ônibus para explicar para o motorista onde que deixava os alunos, assim, sabe? Então, eu já comecei a ver as dificuldades das pessoas surdas no dia a dia, porque eu entendo mais de mobilidade física, porque é o que eu vivo, assim, no diariamente, então eu comecei a entender as dificuldades das outras pessoas com deficiência, assim, sabe? Aí eu falei, peraí, eu falo com o motorista. E então, foi um projeto que me colocou dentro, assim, sabe? O Tomiotaki me disponibilizou recursos maravilhosos. Por exemplo, para o aluno surdo cego, eu tinha os contratos em braille, e eu tive tudo muito certinho. Então, eu fui aprendendo como é que tinha que fazer acontecer para ser justo o curso para todo mundo, assim, sabe? Para essa mesma experiência. E para os professores, a oficina também foi maravilhoso, porque eles nunca trabalharam com o surdo cego, por exemplo, para marcenaria. Então, eles estão aprendendo, assim, sabe? Então,
a gente atingiu mais pessoas ali de curiosas ali da oficina, porque eles falavam, não, mas como é que faz? Mas a trena tem relevo para entender, então foi tudo muito diferente, assim, e que me deu uma explosão na cabeça muito boa, assim, sabe? Então, eu agradeço por fazer parte desse projeto ao longo do meu time, foi um trabalho que eu espero fazer de novo, porque é muito rico, assim, sabe? Muito bom. É incrível porque a gente fala muito, né, que a inclusão se faz, que um dos pilares que a gente acredita é a convivência, né? Convivência é fundamental para que a gente entenda e tenha essa empatia. Bom, estamos caminhando para o final. Eu tenho aquele momento final que eu vou fazer. Rodolfo, se você quiser, tiver alguma perguntinha ainda que você não fez, aproveite. Aproveito, então. Tá. Carol, eu vejo que você sempre fala nos seus vídeos a importância da legenda, não é isso? Fala um pouquinho disso, por favor, que eu sempre percebo que na maioria dos seus vídeos você está sempre tocando nesse assunto. Eu, inclusive, legenda, porque a legenda, no final, é aquele velho papo de que a acessibilidade é boa para todo mundo no final. Mas por que para pessoas surdas, principalmente, assim? Porque a diversidade de características dentro da deficiência auditiva é gigantesca, assim, sabe? Então, a gente meio que separa eles por comunicação, que tem surdo sinalizante, que é surdo que nasceu, que é surdo e cresceu e foi ensinado Libras desde pequeno. Aí tem o surdo oralizado, que usa aparelho e consegue entender por leitura labial ou por vibração também, que sente a vibração e sabe o que a pessoa está falando. Tem surdo bilíngue, que fala tanto Libras quanto português. Então, é uma variedade gigantesca de características dentro da comunidade surda, e a legenda, querendo ou não, atinge grande parte, porque nem todo pessoa surda sabe Libras, então atinge grande parte das pessoas surdas, e é bom até para nós, assim, sabe? Tem estudos que falam que a gente presta atenção e entende mais quando o assunto está sendo legendado, porque a gente, além de ler, está escutando, então a gente recebe a informação dos dois lados. Para a pessoa surda, ela vai ter acesso à informação, e eu tenho pessoas surdas que têm amigos surdos que cresceram aprendendo português na família, sabem Libras, são bilíngues, mas preferem legenda em algumas situações, assim, sabe? Então, a legenda é boa para todo mundo. Por exemplo, eu estou indo para o trabalho, esqueci fone de ouvido, mas quero ver um vídeo. Se tirar a legenda, pronto, eu vou ter acesso à informação do vídeo, eu não preciso escutar. Então, a legenda, ela acaba ajudando todo mundo, né? Maravilha, coisa linda. Agora, para encerrar, Carol, a gente faz um outro esquema. Eu falo uma palavra e você fala sobre essa palavra, do jeito que você quiser. Então, são 3 palavras ou frases, tá? Eu falo e você já pode emendar. Então, vou com a primeira. Capacitismo. Está enraizado na gente, mas a gente vai desconstruir, vai aprender a como não ser capacitista. Informação. Tem várias formas de você transmitir essa informação para chegar na pessoa do jeito que ela entenda e compreenda. E a última, todo evento tem que ter? Tem que ter diversidade, tem que ter pessoas de todos os tipos, de todas as características, e todo evento não tem que ter capacitismo. Por favor, para de falar parabéns quando você vê uma pessoa com deficiência no evento. Deixa ela tomar a cerveja dela. Muito bem. É isso. Chegamos ao final do nosso podcast. Eu queria agradecer muito, muito mesmo a tua disponibilidade, o teu tempo, a tua energia, o teu conhecimento de compartilhar com a gente aqui. Foi bem interessante, foi bem especial para a gente. Um prazer imenso. E estaremos seguindo a Carol no Instagram para aprender sempre mais, né? A gente vai ter o seu Instagram em algum lugar aqui do podcast para que a galera também te siga.
E é isso. Muito obrigado. Queria agradecer, já antecipar o agradecimento à Bia, que está com a gente, nossa parceira também. Muito obrigado, Bia. E me despeço aqui, muito feliz pelo nosso encontro de hoje. Eu também já dou um beijo na Bia, em você, David. Carol, adorei ter te conhecido. Nossa, uma honra, viu? Você é muito especial. Olha só, não é capacidade especial porque você é a pessoa que tem uma luz grande, que está deixando um legado muito bonito. Parabéns. Gostei muito da tua participação aqui com a gente. Ai, gente, tô até vermelha aqui. Muito obrigada. Muito Você é obrigada. culpada disso. Não, obrigada mesmo por ter me dado essa oportunidade e de estar com vocês, de conhecer vocês e de poder transmitir essas informações para todo mundo, assim, que a gente precisa ensinar para desconstruir muitas coisas e construir outras para todos, assim, sabe? Muito obrigada. Legal. Então, um beijo a todos e até o próximo podcast Diversão. O podcast Diversão é uma realização da Ínima Produções Artísticas. Idealização: David Miranda e Roberta Carvalho. Apresentação: David Miranda e Rodolfo Ferrin. Direção: David Miranda. Produção executiva, assistente de direção e direção de arte, Roberta Carvalho. Produção de arte e edição, Gustavo Miranda. Intérprete de Libras, Beatriz Silva, Quilombo que sinaliza. Trilha sonora, Ney Neto. Locução, Rodolfo Ferrin.